Vogal do Conselho Nacional da Associação dos Oficiais das Forças Armadas. Nós estamos, portanto, aqui no âmbito de um grupo de trabalho. Neste momento já só está o grupo parlamentar do PSD e eu do PS, é uma sexta-feira e há outros afazeres, outros deputados que não puderam estar presentes, mas de qualquer maneira isso não invalida que nós, sobre a alteração ao regime jurídico das armas e das suas munições, não tenhamos todo o gosto em ouvi-lo e interesse, porque estamos aqui a preparar-nos para fazer um trabalho na especialidade de uma proposta de lei do Governo que queremos melhorar e, sobretudo, também nos queremos informar melhor, uma vez que é uma matéria específica, muito técnica e, portanto, ouvir também aqui uma das áreas estratégicas do país, que é a defesa, e que tem aqui uma estreita correlação e conexão com a lei das armas. E, portanto, sem mais demoras, Sr. Tenente-Coronel, dou-lhe já a palavra. Muito boa tarde a todos. A Associação de Oficiais das Forças Armadas registra com agrado, portanto, esta convocatória para virmos nos pronunciar sobre esta problemática, até porque já é uma coisa que se arrasta há bastante tempo. Portanto, desde que saiu a Lei 5 de 2006, em 2006, tem havido constantes alterações e logo desde o início, portanto, a Associação de Oficiais teve algumas questões que achava que deviam ter sido tratadas de outra forma, mais conveniente, e sermos ouvidos e ser tomados em consideração relativamente a esta matéria. Eu agora estou disponível para as perguntas que Vossas Excelências me desejarem pôr. Bem, Sr. Tenente-Coronel, nós, quando olhamos para a aplicação da lei, verificamos que a lei, ela própria, não é, exclui do seu âmbito de aplicação as atividades relativas a armas e munições destinadas às Forças Armadas. E, portanto, o regime jurídico das armas e munições das Forças Armadas é específico e é da competência das próprias e do setor do Ministério da Defesa. Mas, relativamente a esta proposta de lei, o que gostaríamos de saber era se a Associação tem alguma observação técnica a fazer, alguma melhoria a propor, porque pode não, hoje nesta sede de audição, trazê-la, mas eventualmente querer fazê-la chegar até nós, que nós receberemos com enorme gosto. Com certeza. Portanto, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, relativamente a esta lei, aliás, já a última alteração ao ENFAR feita em 2015, tem reparado que, de facto, os oficiais, as Forças Armadas em geral, têm sido tratadas, têm perdido direitos que correspondem a deveres e obrigações que só a eles são imputáveis. E quando se junta as Forças Armadas com uma lei geral que é essencialmente para civis, portanto, para a população em geral, estamos a misturar, digamos, a pôr em mesmo pé de igualdade pessoas que têm, portanto, cidadãos que têm obrigações, deveres e direitos que são inerentes a obrigações que, se não forem cumpridas, são crime, que é o caso do Código de Justiça Militar. Estão a juntar isso tudo no mesmo pacote. Portanto, o que a Associação dos Oficiais das Forças Armadas acha é que se deve manter a antiga redação relativamente ao uso de armas, porque os oficiais das Forças Armadas, em último caso, de razão, os oficiais, os militares do quadro permanente das Forças Armadas, são eles em si as armas, não é? Portanto, eles é que são as armas mais inteligentes que nós podemos ter ao nosso alcance, ao alcance do povo português. E, portanto, achamos que devemos ter um tratamento adequado ao estatuto, quer da condição militar, quer ao estatuto, quer à profissão no seu desempenho. Portanto, se nós formos ver a evolução que teve a questão do direito às armas por parte dos militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, verificamos que até determinada altura a lei dizia que os militares do quadro permanente das Forças Armadas tinham direito
ao uso e de porte de arma de qualquer natureza, porque depois é elencada nesta Lei 5 de 2006 uma série de armas proibidas que não podem ser usadas pelo comum dos cidadãos, e essas armas proibidas são as armas da classe A, portanto são as armas que as Forças Armadas usam desde a sua portanto, a formação inicial ao longo da sua vida e até ao final da sua vida, portanto, porque os Estatutos Militares das Forças Armadas prevê que os militares dos quadros permanentes têm 3 situações: a do ativo, a da reserva e a da reforma. E, portanto, mesmo na reforma, os militares das Forças Armadas podem ser convocados e essa convocatória depende dos chefes de Estado-Maior dos ramos, quer na sua avaliação psicológica, física e, portanto, achamos que se de facto os militares do quadro permanente na situação de reforma necessitam de treino, de enquadramento, de verificação das suas condições psicológicas, físicas, etc., deverão ser tratadas pela respectiva repartição. Temos uma repartição de reserva e reforma no comando pessoal e é para isso que ela serve, é para nos canalizar para essa situação e verificar e não misturar tudo numa coisa que, afinal de contas, parece que é tudo igual e não é. Portanto, muito obrigado. De qualquer maneira, Sr. Tenente Coronel, eu gostava de chamar a atenção para a redação do número 5 do artigo 1º, porque a proposta de lei o que diz é que a detenção, uso e porte de arma por militares dos quadros permanentes das Forças Armadas e por membros das Forças e Serviços de Segurança são regulados por lei própria. Portanto, terá que ser uma lei que irá regular a situação específica dos próprios militares. Portanto, esta lei não implica exatamente da arma por militares dos quadros permanentes, é o caso. Portanto, porque um militar na reserva também está no quadro permanente. E na reforma. Até morrer. Tem honras e continências militares, mesmo depois da morte. Portanto, o regulamento do uso das armas distribuídas pelo Estado às forças de serviço de segurança, não sei como é que era feito do antecedente. O regulamento, as regras de empenhamento resultantes da utilização de armas do Estado por parte dos militares das Forças Armadas são todas essas armas proibidas que aí estão e fazem parte das doutrinas e das técnicas que nós utilizamos ao longo da nossa vida. Portanto, tudo isso já está previsto em regulamentos internos da própria instituição militar. Portanto, os militares já têm esses regulamentos dispersos naquilo que será o regime jurídico da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Portanto, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, a única coisa que dizia, e bem, era as armas. Os militares têm direito ao uso e porte de arma de qualquer natureza, sendo que se forem privadas, se forem da sua propriedade, terão que as registar. E bem, portanto, nunca foi posta em causa essa situação. Agora, poder-se-á dizer assim, mas os militares das Forças Armadas não utilizam as suas armas próprias ao serviço da instituição, o que é uma falácia, porque nós sabemos que o nosso armamento é um armamento bastante antigo e nós, quer no quadro competitivo, quer no competições internacionais e competições de tiro, mesmo no quadro nacional, utilizamos muitas das vezes o nosso armamento para as melhores prestações, ou seja, os militares, tal como um médico, comprará o melhor estetoscópio para conseguir desempenhar a sua missão e põe-no ao serviço da nação, naturalmente, dentro do quadro técnico e competitivo ou operacional em que está abrangido. Eu fui o último chefe da equipe de tiro do Exército, é uma equipe de tiro competitiva e ainda neste ano transato, eu tenho 3 ou 4 armas que utilizo, são minhas, eram minhas, aliás, eu agora vendi-as, precisamente porque não tínhamos capacidade para poder aguentar a quantidade de taxas, seguros e emolumentos e coisas desse género, e mesmo para as guardar, regras de segurança, etc., acabei por as vender, mas pô-las ao serviço ao longo dos meus 40 anos de serviço. Tenho 41 anos de serviço efetivo e, portanto, foi isso que aconteceu. E sei que
em diferentes teatros de operações. Há armas experimentais que são importadas para experiência, outras que são postas eventualmente. Já lá vai o tempo, nós sabemos, no tempo do medieval, que os cavaleiros é que utilizavam as armas próprias, tinham que ter dinheiro para. Mas não quer dizer que a nação tenha as armas mais modernas. Nós sabemos o problema em que estamos metidos e, portanto, nós, como profissionais, supletivamente, vamos também... Porque as armas da classe A não são armas, não são bombas atómicas. Pode ser um estilete, uma coisa qualquer, um copo, pode ser qualquer coisa que seja transformada em arma. As próprias mãos, não é? Portanto, o homem em si é a arma mais inteligente que as Forças Armadas têm. Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel. Fico muito agradecido pela sua gentileza e pela sua prestação. Fica aqui também sublinhado o facto de, a quando da aprovação da lei específica relativamente ao quadro permanente das Forças Armadas, nós próprios termos aqui o sentido no Parlamento de olhar em concreto para a situação da posição dos nossos militares nos quadros. Obrigado. Sim, boa tarde. Para terminar. Não há mais questões? Não sei se deseja mais alguma coisa. Não. É sobre isso. Nós queríamos ouvi-lo. Na lei geral, já agora Sim, força. Eu vou repetir outra vez. Isto é de facto um assunto que nos vem os militares do quadro permanente, nomeadamente os seus oficiais, durante toda a vida. Portanto, eles são feitos para usar as armas com critério e com inteligência, portanto, não as utilizam mal feita, de uma forma errada. Podemos recorrer a estudos estatísticos, se os houver, para saber, de facto, qual é a perigosidade dos militares existirem relativamente a essa matéria. Não compreendemos como é que na última lei se conseguiram separar os oficiais, portanto os militares do quadro permanente, puseram os militares do ativo e da reserva e os da reforma estão fora. Quer dizer, nós continuamos a depender da hierarquia militar que nos tutela relativamente a essa matéria e se de facto houver matéria a desenvolver dentro deste âmbito, será feito no fórum próprio, talvez aqui ou noutros sítios, onde, de facto, os militares terão que pôr a sua posição. Eu utilizei durante toda a vida armas ligeiras, pesadas, médias, explosivos, tinha-os ao meu alcance e isso não fez de mim um indivíduo perigoso para a nação.